E olá, boa tarde, cá estamos nós mais uma vez, 15 horas em ponto, para conversarmos, para termos aqui a nossa conversa de mulheres e falarmos sobre mais um tema hoje com muitas dicas práticas e úteis para este início, não é? Este recomeço, custa a todos, não é? É verdade, custa a todos este recomeçar. Alguns, se calhar, ainda estão de férias, então muito bem para si que ainda está de férias, mas para quem já está a recomeçar, a voltar às rotinas, então hoje vamos ter aqui algumas dicas e estratégias para sermos, hoje vou-vos já contar, saudáveis. Gostam, não é? E para voltarmos aqui a fazer tudo certinho, como manda a lei, pomos os meninos na escola, voltamos ao trabalho, é isso hoje que vamos falar. E então, antes de conhecermos a nossa convidada, deixar então as nossas redes sociais, programa Conversa de Mulheres no Facebook e também o nosso Instagram, conversa.mulheres. Já sabe, pode saber quem vão ser as nossas convidadas, pode seguir os seus projetos, pode saber o que fazem as nossas convidadas, pode partilhar com alguém que precisa de conhecer os conteúdos que as nossas convidadas vieram falar ou mostrar. Portanto, aqui fica a dica. Dizer também que temos um e-mail, passa em rodapé. Para que é que serve o nosso e-mail? O nosso e-mail serve para nos poder dar propostas, sugestões, dar um olá e, como eu sempre digo, muito seriamente, a brincar, mas seriamente, só para dizer coisas boas. Se não tiver nada de bom para dizer, pronto, não se canse nem se masse. Diga só coisas boas, dê-nos sugestões de convidadas, estamos sempre à procura de novas mulheres empreendedoras, novas mulheres com projetos de vida, com histórias para contar, com informações úteis para partilhar. Portanto, se conhece alguém assim, uma mulher, já sabe, aqui à tarde, às 15 horas, só recebemos mulheres, então, por favor, use o nosso e-mail para nos dar essa sugestão. E o nosso canal do YouTube, o canal do YouTube da Curiacos TV, onde além de muitos programas maravilhosos e séries e filmes e sei lá o que possa querer ver, tem também então a nossa playlist, Conversa de Mulheres, programas completos, onde cerca de 14 dias após passar aqui na Curiacos TV, fica então disponível para poder partilhar com quem mais gosta e aí já sem restrições. Pode pôr no seu Instagram, no seu Facebook, pode mandar para o outro lado do mundo, seja que hora for, pode fazer as coisas. Correto? E então, vamos conhecer a nossa convidada, vamos só lançar aqui um separador e eu volto já de seguida. Até já. E cá estou eu de volta com a nossa saúde e bem-estar e nós todos gostamos de estar de saúde e estar muito bem e por isso temos aqui connosco a Rita Pereira. Olá, Rita. Olá, Ruth. Muito prazer em conhecê-la e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço e espero de facto trazer aqui algumas dicas úteis e práticas para agora as pessoas então aplicarem neste regresso. Neste regresso à de férias, rotina. que às vezes pode ser assim bem mais desafiante. E um bocadinho chato, não De é? facto, porque Voltar, terminam as férias, tem que só fazer assim ao seu micro, ao seu cabelo, exatamente, pronto. A Rita faz o quê? Eu sou nutricionista, portanto eu sou nutricionista há cerca de 8 anos e desde há 2 aninhos para cá que criei um projeto aqui um bocadinho diferente daquilo que eu estava acostumada, que era a consulta clínica, que foi a criação da minha página de Instagram, que disputou ali um bocadinho com o início da pandemia, na verdade. E qual era o meu objetivo com a criação da página de Instagram? Era de facto conseguir ajudar mais pessoas, com mais dicas, mais estratégias, partilhar receitas saudáveis e de facto foi uma altura em que eu senti que conseguia contribuir. Fazia mesmo a diferença, não é? Exatamente, sim. E desde então que tem sido... Uma loucura. Sim, é um É um facto. bocadinho, porque a Rita tem muitos seguidores. Alguns, sim, mas são Pronto, maravilhosos é uma pessoa sempre. humilde. E são sempre. Rita, conte-nos uma coisa aqui para conhecer um bocadinho a Rita. E se eu fizer alguma pergunta, acho que não lhe disse isto em off, como digo sempre às nossas convidadas, esqueci-me, diga aqui mesmo abertamente. Se eu fizer alguma pergunta que não é para responder, diz que passa essa, vamos à próxima. Rita, sempre quis ser nutricionista ou nem fazia ideia o que é ser nutricionista quando era assim pequenina? Na verdade, eu desde pequenina que a minha visão era medicina, portanto eu tinha Portanto, a paixão pela saúde, efetivamente. Ajudar os outros? Sim, muito nesse sentido, ajudar os Ou outros. vestir a bata branca e usar o estetoscópio? Não tanto, era mesmo para ajudar os outros através da saúde, da promoção do bem-estar, etc. Com o evoluir do tempo, efetivamente sempre fui muito ligada à alimentação saudável, isto provavelmente muito incutido pelos meus pais,
porque É, sempre tiveram muito cuidado com a alimentação. desde pequena sempre. Desde pequena, talvez porque a minha mãe também tem um problema de saúde, ela tem diabetes e, portanto, sempre teve muito cuidado com a alimentação e sempre passou isto muito para os seus filhos, na verdade, estes Porque as cuidados pessoas com alimentares. diabetes têm probabilidades que os filhos também tenham a diabetes ou não? Pode haver aqui alguma tendência genética, contudo, a alteração de hábitos alimentares está na base da prevenção desta patologia, na Pronto. verdade, sim. Portanto, a prevenção, a diabetes é uma doença que cada vez É mais... bastante assente, é uma Sim. doença crónica e que pode trazer prejuízo grave à saúde a longo prazo. É uma doença silenciosa porque também não se sente efetivamente e por isso é muito importante. E é uma doença na qual alterações alimentares e uma alimentação saudável faz tudo. Faz toda a diferença. Não, eu só queria perceber, claro que a mãe estava muito mais atenta a isto, porque não é? Porque sofria Exato. dessa doença, não é? Mas se era alguma coisa, se o facto, se vocês teriam, vocês filhos, se a filha teria mais probabilidades de ter diabetes do que outra criança. Está muito relacionado com o estilo de vida, na verdade. estilo Mesmo de quem vida. não tem pais com esta patologia, um estilo de vida menos saudável, se assim se possa dizer, poderá ser então aqui um fator de risco mais predominante, se assim se possa dizer, comparativamente a alguém que tenha na família pessoas com diabetes. Mas é algo que é possível de prevenir com um estilo de vida saudável, daí também terem sido muito estes os passos que a minha mãe passou para os seus filhos. Sim. Portanto, cresceu sempre fit, sempre a portar-se bem. Maioritariamente sim, claro que faz, sim. faz parte termos... Acha que foi uma filha fácil? Eu acho que sim, na verdade. Eu não tenho um feitio muito difícil e, portanto, acho que foi assim tranquila a minha evolução, sim, e a minha educação, portanto. Portanto, comia bem, era uma menina bonitinha, que portava-se bem, estava tudo dedicada. Era boa na escola. Também. Se queria ir para a medicina, tinha que ser boa na escola. Não é? Sim, Eu acho que ninguém muito quer ser esforçada. médico. Pronto. Então os pais estão todos sempre muito orgulhosos Acho que de si. sim. Acha que sim, pronto. De certeza que sim. Eles podem lá pôr nos comentários. Sim, estamos muito orgulhosos da nossa Vão ver, filha. certamente. E então, Rita, como é que surgiu aqui a nutrição? Portanto, desde sempre eu tive também ligação com um estilo de vida mais saudável, etc. E quando chegou a altura de fazer a escolha, bom, para que... Pronto, que é sempre uma altura muito difícil, não é? É. O que é que se escolhe? É difícil porque é tal questão, vou fazer isto para o resto da minha vida, o que é que eu sou apta a fazer, ou o que é que eu gosto efetivamente de fazer. E como estava aqui muito também ligada à parte da alimentação saudável, de saúde, etc., nutrição foi foi a minha primeira escolha, na verdade, quando concorri. Entrei na escola em que queria, foi na Estezel, foram anos espetaculares. E depois de terminar a licenciatura, iniciei então o meu percurso na nutrição clínica. E o Sim. curso, quando entrou no curso, aquilo foi exatamente o que estava à espera? Inicialmente não. Até, eu acho que numa fase inicial, até na maioria das áreas, é tudo muito geral. Sim. E, toda a gente portanto, há ali isso. muita informação que, ok, será que eu me identifico mesmo com isto? Contudo, quando começou a estreitar um bocadinho mais, a falarmos efetivamente dos alimentos, das patologias, daquilo que nós podíamos fazer em termos de qualidade de vida nas pessoas efetivamente, aí começou a haver aqui uma ligação mais estreita. E já começou aqui os olhos a brilharem mais, não é? Que aquilo ao princípio parece que onde é que eu me vi meter, não é? Um bocadinho assim, sim, mas É um bocado rapidamente assustador. me apaixonei mesmo completamente pela área. Ri-se muito. Rita ri-se muito, é de sorriso fácil. Sim, Fica aqui dizem que sim, e a falar sobre isto ainda se ri mais. É, porque é uma área que eu gosto mesmo, é esta área da nutrição e da saúde. E quando saiu da faculdade foi logo dar consultas? Sim, fui logo dar consultas. Estive durante 6 aninhos e meio num ginásio a dar consulta. Portanto, sempre num ginásio mais para perda de peso, aumento de massa muscular, Sim, por aí ou nem por isso? embora muitas das pessoas que frequentam ginásios acabem por também ter aqui algumas patologias um bocadinho mais assentes na nossa sociedade. Lá está diabetes, problemas cardiovasculares. Portanto, acabam por haver aqui uma gama muito grande de pessoas que nós temos que aconselhar. Muitas delas vêm ter connosco porque têm um objetivo, efetivamente, de melhoria da composição corporal. Contudo, temos aqui estas coisas que também temos que limar e fazemos aqui o melhor dos dois mundos, na verdade. É muito diferente uma alimentação para uma pessoa que tem uma patologia associada, por exemplo, uma diabetes, algo cardiovascular, de uma pessoa que é saudável. Tem que ser muito diferente. Depende da patologia que nós estamos a falar, mas se nós estivermos a falar de uma diabetes, uma alimentação saudável para uma pessoa com diabetes é uma alimentação saudável para uma pessoa sem diabetes. Lá está, na tal questão da prevenção.
de maneira que acabam por ser aqui as bases muito semelhantes. Claro que cada pessoa é uma pessoa, portanto, se esta pessoa com diabetes já tiver aqui outras alterações associadas, temos que ter Se calhar já tem que se dar ali alguma exatamente, volta, sim. algumas coisas mais específicas, contudo, a base acaba por Porquê ser... consultar um nutricionista? Acho que nunca perguntei isto. Porquê? É saúde, efetivamente. E muito daquilo que eu também me tenho apercebido agora na questão das redes sociais, etc., é que muito daquilo que nós consumimos é desinformação. E há que Desinformação. ter muito E agora cuidado. desinformação porquê? Porque vemos e recebemos muita informação errada. É fácil nós recebermos informação, na verdade, e nós somos seres que gostamos de estar informados, geralmente. E de onde é que vem esta informação e quem é que a dá? E muitas vezes a pessoa chega à consulta a fazer determinadas abordagens alimentares que poderão não ser as mais interessantes, na verdade, e a pessoa pensa que efetivamente está a fazer tudo certinho. Como, por exemplo? Podemos tirar aqui algum mito, alguma coisa que as pessoas... que esteja na moda por aí agora? Simples. Quando estamos perto do verão, as dietas, Sim. maravilha, e que, portanto, vamos perder 10 quilos num mês. Há imensas dietas que prometem este tipo de solução. Nós perdemos, efetivamente. É possível perder esse Mas depois, peso. agora, como estamos agora, depois do verão, ainda não estamos depois do verão, não é? Mas é o final do verão para algumas pessoas, para outras estão no meio do verão, whatever. Onde quer que você esteja, não interessa. Mas depois do verão é que também as pessoas ganharam uns quilinhos e também precisam de fazer ali um detox. E, portanto, há muitas abordagens nutricionais ou dietéticas que as pessoas acabam por implementar e muitas vezes desadequadas efetivamente. Por isso é que muitas vezes as pessoas olham para vou ter que fazer dieta como algo que é sacrifício. Não tem que ser, na verdade, porque uma adaptação de um estilo de vida saudável e equilibrado é muito mais fácil nós conseguirmos atingir resultados a longo prazo do que propriamente andarmos nestas oscilações e nestas montanhas russas. Mas não concordas também o facto da pessoa estar ali a fazer algum esforço? E pronto, porque por mais que se diga, ok, vai comer tudo o que gosta, vai fazer tudo o que gosta, a verdade é que se a pessoa tem que fazer algum esforço para não comer tudo o que lhe apetece e tudo o que vem à cabeça, não é? Pronto. Senão, se não precisasse fazer disciplina, pronto, não precisava, não é? E não vir nada a acontecer também custa um bocadinho, não é? Custa manter a motivação. Sim, é mesmo por aí. Na questão da motivação, o facto de nós vermos resultados e nós muitas vezes queremos os resultados que nos agradam para rápido, não é? Queremos ver os resultados para nos dar motivação. Contudo, e é o que eu também costumo dizer em consulta, nós vamos ter que nos alimentar para o resto da nossa vida. Felizmente, comer é maravilhoso. Comer é maravilhoso, eu Exatamente. também acho. E, portanto, fazermos coisas com as quais nós não nos identificamos e que é um martírio, se assim se possa dizer, até ao resto da nossa vida, também não é um... Mas eu acho que as pessoas, quando entram nessas dietas mais loucas ou mais radicais, pensam, isto é agora só um tempo e depois eu volto a fazer tudo igual. E pode ser, na verdade, nós podemos sempre abordar consoante a pessoa, adaptar consoante a pessoa que nós temos à frente, se quer algo um pouco mais célere, se assim se possa dizer, cada pessoa é uma pessoa. Nós podemos fazer algo personalizado a essa pessoa para que tenha resultados mais rápidos numa primeira fase, vigiada, depois, obviamente, e depois ir adaptando para conseguir também equilibrar aqui ao longo da vida. Da vida, não é? Porque ninguém consegue viver a vida toda ali a correr. Sim, eu acho que é um bocado prejuízo. isso, não é? Às vezes as pessoas pensam que vou viver a vida toda aqui. Ninguém consegue, não é? Viável, alguma vez tem que parar, alguma vez tem que... Sim, e portanto, por isso é que é mais fácil andar, consegue-se ir andando. Exatamente. Muito por aqui. E então, a Rita estava-nos a contar um bocadinho aqui do seu percurso, portanto, esteve aqui a trabalhar no ginásio e já nos contou que depois abriu aqui as redes sociais, não foi? Sim, cujo objetivo era mesmo esse, era eu conseguir chegar a mais pessoas. Mas manteve as consultas? Sim, continuo com consultas. Mas o objetivo era mesmo esse, era conseguir dar informação, efetivamente, conseguir estabelecer aqui algum... Conseguir ser um sítio onde as pessoas podem... Aqui é fidedigno. Sim, é exatamente, isso? sim. Ter aqui essa possibilidade e essa capacidade para que as pessoas também pudessem esclarecer dúvidas e conseguissem promover um estilo de vida mais saudável, que é isso que eu tento passar com o projeto. E isto coincidiu com a altura da pandemia ou foi depois de começar a pandemia? Foi logo muito... Portanto, eu iniciei em abril, a pandemia foi ali por volta de março, meio de março, portanto foi logo ali muito no início e acho que foi importante, na verdade, segundo os feedbacks que eu vim tendo. Pronto, porque também foi uma altura em que as pessoas ficaram mais em casa, estavam muito perdidas. Sim. Completamente. Eu acho que na altura as pessoas estavam perdidas da vida, não é? Completamente, sim. Foi uma alteração de rotina
total, as pessoas muito Brutal. mais tempo em casa, mais tendência a ir piscando algumas coisas, por estarem mais tempo em casa, mais experiências na cozinha, que muitas vezes não havia tempo e depois começaram a haver mais tempo para dedicar à cozinha e, portanto, foi tudo ali importante, eu acho. Realmente começou tudo a fazer pão em casa, foi uma Foi loucura. um facto. Sim, Foi uma loucura, foi uma loucura. A pandemia realmente foi assim parece que é assim um momento estranho Foi. no tempo e no espaço, não é? completamente, sim. E então, setembro, eu escrevi aqui, igual a fim das férias, mais tarefas e menos tempo. É um facto. É uma tristeza. Mas setembro é o melhor mês de todos, porque eu faço anos. Estou quase a fazer anos, meus amores. Só para lembrar. Aí para casa. Amores, eu não costumo tratar as pessoas assim por amores. Mas pronto. Mas este é um facto para muita gente, não é? Mais tarefas, mais coisas para fazer, menos tempo para as fazer. É um facto. E a pessoa vem de um tempo de relaxamento. Portanto, a pessoa tem tempo para fazer as refeições quando quer, ou eventualmente... Até come mais fora, às vezes nas férias, ou mesmo quem não coma Provavelmente. fora, lá está, é Sim. como diz. Faz, se não comermos à 1, comemos às 3. Exatamente, Ou sim. às 8 da noite. Qual é o problema? Estamos de férias, pode-se fazer tudo, não é? Que também pode não ser aqui o mais Pronto, fácil na exato. questão de gestão de peso, que muitas vezes acaba por ser algo que é refletido pelas pessoas após as férias, como falou há Pronto. pouco, Ruth. É que eu acho que é este misto. Nas férias é para comer. Uhum. Tem que se comer um bocadinho, porque senão não é férias. É a minha vida, é essa. Depois, também não é férias se estivermos aqui com imensas regras e imensa disciplina. Senão não é férias. Pronto. E depois, como temos o tempo, podemos também inventar aqui um bocadinho mais e comer durante mais tempo. Então, claramente, quando se vem de férias e não se engordou, já, para mim já é um alvo. Geralmente é esse o desafio que eu lanço às pessoas quando vão de férias. Não É? vamos pensar, para alguém que quer perder peso, não nos vamos focar na perda de peso, porque férias são mesmo para desfrutar. Sim. Gestão de peso e equilíbrio. Quando voltarmos de férias, estamos cá para tratar. Mas para mim um alvo é não voltar mais gorda. Pronto, pode ser esse o Já, objetivo. já. E é minimamente fácil de equilibrar. Na verdade, nós vamos sempre fazer algumas coisas extra, ou algo que geralmente nós não costumamos fazer. Contudo, se tivermos um equilíbrio e se tivermos aqui algumas Sim, na estratégias... verdade, nada-se nas efetivamente, férias que não costumo nadar por aqui no estúdio. Já é uma facilidade. Então, e esta entrada na rotina e o voltar a fazer as refeições, há pessoas que comem fora, há pessoas que têm cantinas nos trabalhos, há pessoas que têm que fazer a comida e as marmitas para a família toda. Neste cenário, ao princípio é muito difícil gerir tudo, parece muito difícil voltar aos tachos todos outra vez. É, às vezes há muito essa sensação de vim de férias, venho relaxado e agora tenho todo um mundo de coisas para fazer. Não acredito que vou São as entrar nisto tarefas. tudo outra É. vez. E aqui eu acho que o fundamental é a organização. Ou seja, se nós andarmos sempre a correr contra o prejuízo, como nós falámos há pouco, vai ser sempre um stress, pensar no que é que vou fazer, quando é que vou fazer, etc. Se nós conseguirmos tirar um dia na semana, por exemplo, uma quinta-feira, e pensar o que é que eu vou fazer na próxima semana a nível de refeições, o que é que eventualmente eu posso cozinhar no fim de semana e organizar. Eu sei, eu também penso nisso com as roupas e com a comida. Mas e depois, se não me apetece comer aquilo? Há sempre alternativas. Nós podemos ter sempre opções práticas em casa e importante quando nós vimos de férias é promover aqui também, de certa forma, aumento de fibras, de vegetais, de frutas e por isso, se não nos apetecer eventualmente fazer uma refeição que nós pensámos que poderíamos fazer, ter alimentos práticos em casa e estratégicos que nos possam salvar ali aquela refeição. Como por exemplo? Por exemplo, funcionam muito bem em termos os vegetais congelados, que podemos ter sempre no congelador, não se Sim. estragam e salteados ou eventualmente com queijo gratinado ficam ótimos, já temos aqui um acompanhamento. Podemos ter também sempre SOS congelados, como o frango, como o peixe congelado, leguminosas para quem não Para come quem é este tipo vegetariano, não é? de alimentos. As leguminosas enlatadas podem ser uma opção desde que passemos por várias águas para tirarmos ali o excesso de sal e com os tais vegetais congelados, salteados, fica uma refeição completa e pode ser também uma alternativa. Portanto, temos de ter aqui alguns SOS em casa para alturas em que não tenhamos nada pronto ou que eventualmente Não nos apetece comer aquilo que descongelamos, não é? Pode ser uma A mim questão. acontece-me isso muitas vezes. Ou então, adaptar ali um bocadinho a confecção. Por exemplo, há muitas pessoas que falam da questão do não me apetece comer o peixe cozido ou o bife grelhado. Não tem que ser sempre cozidos e grelhados. Pode ser um gratinado no forno, por exemplo, em que podemos pôr um pouco de queijo ralado e já dá ali um ar diferente. Já dá ali um ar. Os Dá um up. temperos. Dá um up ao peixe e à carne. Os temperos, se pusermos um pouco de pimenta, alho em pó, umas ervas aromáticas, já fica ali com outros aromas e pode ser também uma boa alternativa. Não tem que ser sempre mais do mesmo, como eu costumo dizer.
Portanto, a organização seria aqui, porque tem até uma frase, como, para entrarmos na rotina e despertarmos a nossa melhor versão, porque despertar a É. nossa melhor versão é uma frase sua, das suas Sim, redes sim, sociais. sim. Portanto, começar por organizar, não é? Pensar aqui numa emenda semanal. Sim, pode ser uma boa alternativa. A partir dessa emenda semanal, nós construímos a nossa lista de compras. Pois. Porque não vale de nada nós termos a nossa emenda direitinha, chegamos à despensa e agora quero E cozinhar agora não há nada tenho, disto. e não tenho nada aqui Sim. para preparar. Por outro lado, o facto de termos a lista de compras preparada, e se não nos desviarmos muito da lista de compras, no supermercado também vamos conseguir poupar algum dinheiro. Portanto, também acaba por se juntar aqui o útil ao agradável, porque muitas vezes sem lista de compras divagamos. E depois vem o cheirinho a pão, acabado de cozer, passamos pela parte das bolachas e no carrinho, no final de contas, acabam por aqui haver muito mais alimentos do que propriamente Do aqueles que que nós aqueles tínhamos que definido. queríamos. Portanto, a organização, mais outra estratégia, criar rotinas. O que é isto de criar rotinas? Tentarmos ter uma disciplina em termos de refeições. Ou seja, muitas vezes, quando nós voltamos de férias ou há aquela ideia de perda de peso, não vou comer agora, não estou com fome, ajuda-me a não ter aqui tantas calorias consumidas e daqui a pouco já como. Quem é que volta de férias e não tem fome? Há muito essa ideia do género, de manhã, aqui no É meio que da eu manhã. acho que quando se volta de férias, temos vontade de comer todo este mundo e o outro. E aí é muito importante a questão de termos um bom polifracionamento, ou seja, Um bom polifracionamento. Eixe, palavra difícil. este- Então vamos lá. termos uma boa rotina em termos de alimentação, ou seja, não passarmos longas horas sem comer, porque vai dar asneiras, junta-se a vontade de comer, a fome à vontade de comer, como eu costumo dizer, e portanto se nós conseguirmos manter ali alguma rotina, fazer algum snack à meia da manhã, à meia da tarde, para equilibrarmos aqui um bocadinho mais o apetite que possamos ter, é uma ótima estratégia, e por outro lado não nos esquecermos da hidratação, da água, que muitas vezes... Hidratação, portanto, às vezes não temos fome, temos sede. Sim, acaba por ser, e às vezes, se formos pensar ao final do dia, que quantidade de água é que eu bebi? Muito pouquinha. E muitas vezes aquilo que nós temos efetivamente é sede e não fome. Daí que possamos andar muitas vezes a petiscar um alimento ao outro e não sintamos que realmente fiquemos melhores, mas se bebermos um bom copo de água até parece que ficamos ali mais tranquilas, na Portanto, verdade, e e mais a equilibradas. água é sempre boa e agora que vem, bem, ainda não estamos no inverno, ainda vem para aí à frente, mas também o chazinho. Sim, pode ser uma boa alternativa. Sim. Chás, águas aromatizadas, são boas alternativas para conseguirmos potenciar aqui um bocadinho mais a Portanto, hidratação. criar rotinas e fracionar as refeições. Sim, e não esquecer a hidratação. E não esquecer aqui a hidratação. Selecionar alimentos. Temos aqui também como entrar na rotina. Selecionar alimentos. Como é que podemos selecionar alimentos e que alimentos é que vamos selecionar? Sim, como nós falámos há pouco, quando nós estabelecemos a tal rotina de emendas, se assim se possa dizer, conseguirmos perceber que tipo de alimentos é que nós vamos precisar e eventualmente registá-los na nossa lista de compras. Paralelamente, temos de fazer o mesmo para os nossos snacks. O que é que me apetece comer geralmente como snacks? Fruta, iogurte, queijinhos, frutos secos e colocar isso também na nossa lista de compras por forma a que quando chegamos ao supermercado não tenhamos a tendência de passar pelos corredores menos A ver próprios. A ver o que é que há de novo. Devia ser não é? proibido, não é? E olha, uma ideia aqui para uma empreendedora que me esteja a ouvir era um supermercado em que tudo era bom, não é? Pode ser uma ideia a adotar. Se bem que já existem alguns, mas depois, na realidade, tudo é bom, mas nem tudo é bom, porque às vezes depois há aqueles falsos lights e falsos Aí é falsos muito importante fits ter olho. Sim. e falsos não sei o quê. Mas era mesmo um que fosse só saudável. Vou ali e vou comer. Mas lá está, se comer muito do que é saudável também é mau. É o balanço energético, é que vai contar, na verdade. E eu não gosto de intitular os alimentos como sendo bons, maus, saudáveis ou pouco saudáveis. Todos os alimentos acabam por ser importantes, aqueles que nós gostarmos de ter na nossa alimentação. E aquilo que vai ditar o sucesso ou, eventualmente, a nossa saúde é mesmo o equilíbrio. Portanto, ninguém vive a comer folhas de alface, como eu costumo dizer, e que bem nos Há sabe. quem viva, mas são os grilos por aí. Lá está. E que bem nos sabe de vez em quando fazer um snack diferente, ou um almoço ou um jantar diferente, e que bom que é comer, na Claro, verdade. claro. O importante é nós conseguirmos manter aqui o equilíbrio e a rotina, como nós falámos há pouco, é extremamente importante para nós Para mim, a conseguirmos. dica das folhas de alface é não comer só alface. Uma boa... Pôr lá uma rúcula ou pôr lá outra... Uma fonte de proteína, uma fonte de hidratos. Não, mesmo para ser só a salada, as folhas. certo, A as parte folhas de verdes. comer as folhas. Vamos comer muitas folhas porque as folhas não engordam e posso comer as folhas que se quiser. A mim ajuda-me se não for só a alface. Sim, porque dá ali outros sabores Sim, e acaba por não coentros, eu ser adoro tão... coentros, sim. É ótimo, sim. Sim, então tudo isso já para as folhas, né? Não falando ainda da outra sim, parte. sim.
Sopa. Sopa é uma maravilha a nível nutricional. Por um lado, tem imensas fibras e, portanto, acabam por ser extremamente interessantes do ponto de vista de saciedade e mesmo no ponto de vista intestinal. Muitas vezes nós também chegamos de férias com o intestino mais chato, é natural, e, portanto, também nos pode dar aqui um Ele avanço. também saiu da rotina, não é? Saiu tudo da rotina. O nosso intestino é muito... É dormir até não se poder mais. É muito sensível. É deitar tarde e o nosso intestino também foi fora da rotina. E, portanto, vamos ter aqui um bom aporte em fibra, importante aqui nas duas versões. Por outro lado, também temos um ótimo aporte de vitaminas e minerais, que acaba por nos ou que é contribuído aqui pela parte dos vegetais, e ajuda-nos a equilibrar ali um bocadinho o apetite da refeição e, paralelamente, também acaba por nos dar aqui uma boa hidratação. Mas aqui uma pergunta sobre a sopa, porque a sopa também vai contribuir, há bocado falámos, do equilíbrio e do aporte calórico, ou seja, no fundo, no final, tudo isto são contas. Sim. Portanto, quanto é que nós comemos de calorias durante o dia e as que gastamos. E as que gastamos, não é? Portanto, isso vai ditar se aumentamos de peso, se diminuímos de peso, se mantemos, não é? Pronto. Por mais que se diga não se quer contar, alguém pode não contar, mas na realidade são as contas que as nutricionistas têm que contar. Pronto. Mas a sopa não vai pesar aqui nas contas? Muito pouquinho. Ela é um alimento de baixa densidade energética, ou seja, acaba por um grande volume, ter poucas calorias, porque o que tem de mais são vegetais, lá está, como nós vimos há pouco, acabam por contribuir muito pouco a nível calórico, mas são riquíssimos. Como é que é uma sopa, uma boa sopa? Nutricional. Duas ou três boas sopas, consegue-nos dizer? Legumes à vontade. Portanto, aqui, geralmente, aquilo que eu recomendo em consulta, seja com a base de abóbora, chuchu, courgette, cenoura, à vontade a nível de legumes, não há problema de combinações. Cenoura e abóbora e sem problema. Não. São dois legumes. E a batata não, a batata é que não. A batata também pode estar incluída para pessoas que gostem de sopa com um bocadinho mais de aveludado, embora mesmo com outras opções como a couve-flor dá uma ótima base para a sopa, mas proporção, se não for um puré de batata quase, mas proporção, a quantidade de batata vai ser muito pouquinha. E é preferível nós gostarmos da sopa e comermos-la sem esforço, tendo lá o pedacinho de batata, do que propriamente não fazer esta refeição, ou esta parte da refeição, porque não nos identificamos e a quantidade vai ser mínima, a nível calórico. Mas portanto, o facto da pessoa comer sopa implica que depois tem que comer menos da refeição, porque senão... Provavelmente vai comer menos porque também já está mais saciada, na verdade. E por isso acaba por ajudar nesse sentido. E sopa antes ou sopa depois? Preferencialmente antes. O objetivo é para nos equilibrar ali um bocadinho o apetite e, portanto, diria antes. Comer a sopa antes? Sim. Exercício físico, esta parte da rotina. Exercício é nadar, é levantar da toalha para ir dar um mergulho, é voltar. As caminhadas na praia. As caminhadas na praia. Agora não ouço, ir à esplanada beber uma cervejinha. Também é uma caminhada. Depois gastou-se tudo e arrebentou-se tudo na cervejinha, mas voltámos. Sim, é uma questão de... Ou um gelado, pronto, para não ficarem... Acho que não se pode falar de bebidas alcoólicas à tarde na televisão. Portanto, era um gelado. É uma questão de rotina e disciplina. E colocar objetivos para nós próprios que sejam viáveis. Ou seja, aquela ideia a partir da manhã vou todos os dias. Não vai correr bem, provavelmente. A partir da manhã, ou seja, quando se diz amanhã já correu mal. À partida já está ali qualquer coisa menos bem. É conseguimos perceber, olhar para a nossa agenda e perceber, ok, quando é que eu consigo ir e que número de vezes? 2 vezes por semana está ótimo, é melhor do que nada. Se conseguirmos ir à terceira, é bónus, é o que eu costumo dizer. Portanto, mais vale nós colocarmos objetivos realistas e se conseguirmos fazer mais, perfeito, do que estarmos a tentar pôr objetivos que gostávamos de atingir, depois é uma chatice, porque vai haver frustração, não consigo ir, nunca vou conseguir e acaba por ser... o facto de se pôr 3 e nem se consegue ir uma, não é? A pessoa parece que nem faz o esforço para ir a segunda, enquanto que se puser 2 e vou mesmo cumprir... Se calhar consegue cumpri-los no início da semana e no final, ainda tenho aqui um espacinho, posso ir dar uma caminhada até ao café e volto, ou subir umas escadas em vez do elevador. Sim. E acaba por ser... eu, de vez em quando não vou muito carregada, eu faço. Uma boa estratégia. Subir os 8 andares, 8 andares já dá ali luta. Sim. Já dá luta, não é? Já. É um e às vezes subidez, viram? São 16, não, são 15, porque é 8 para cima e 7 para baixo. Sim, mas ainda assim já é uma boa já é bom. São muitas escadas, não é? Sim. São muitas escadas. Mas eu acho que é muito por aí. Os objetivos devem ser realistas. A pessoa não deve pensar, X pessoa faz, portanto eu também vou fazer. As realidades são diferentes e, portanto,
pode haver ali uma questão de tempo, de rotina que não seja concretizável. E depois a casa de cada um, não é? É Exatamente. diferente, não é? Um tem filhos, outro não tem filhos. Mesmo quem tem Exatamente. filhos, cada um tem os seus filhos na sua idade, cada um tem a sua própria gestão familiar, não é? Exatamente, portanto é muito importante termos essa consciência e ver o que é de facto bom e viável para mim e para a minha rotina. Pronto. E então, como é que eu posso contrariar aquela vontade? Eu estou a ler, isto nunca me passou tal ideia pela cabeça, não pensem. Como contrariar aquela vontade que veio dos maus hábitos das férias? Até estou a ler mal. Comer doces, ou estar constantemente a petiscar, ou para aqueles que são mais dos salgados, comer o salgadinho aqui só. Como é que se pode contrariar isto? Primeiro temos que pôr na cabeça que, ok, férias são férias, vamos voltar à minha rotina. À vida verdadeira. Sim, é um facto. Não ter os alimentos em casa ajuda. Portanto, a tal questão da organização, de selecionarmos os alimentos, sim. Eu às vezes acho que é quase pior no trabalho. É um facto. Mas se nós levarmos os nossos snacks para o trabalho, pode ser uma boa alternativa. Se calhar não conseguimos levar a refeição principal por alguma razão. Há muitas pessoas que cada vez mais adaptam, sim, e levam a refeição de casa, o que é ótimo. Sabemos o que estamos a comer, efetivamente, e levamos a nossa porção. E a verdade é que às vezes podemos estar a comer exatamente, não é exatamente, mas o que eu quero dizer, o mesmo prato. Imaginem uma bolonhesa que é feita por nós em casa, por menos saudável que possa ser, se calhar é bem mais saudável do que uma bolonhesa comida fora, daquelas com conservantes ou com não sei o quê, não é? Portanto, pode muitas vezes incorrer um bocadinho fazer aqui alguma diferença, sim, só isso sim, já sim. faz. Mas então aqui os snacks seriam esta solução? Podiam ser uma boa, porque muitas vezes quando nós vamos por ir para o trabalho ou eventualmente para algum local sem snacks, o que é que nós geralmente temos disponível? No trabalho muitas vezes as máquinas de vending, que chatice, que tem o chocolate, que tem umas bolachas, ora que chatice, não trouxe nada, tenho que ir comer. E uma pessoa habituada a comer gelados todos os dias e agora vai aqui, não pode comer nada. Uma boa alternativa aos gelados. Em casa, fazendo em casa é uma boa alternativa aos gelados. Só com fruta e com... Eu até acho que depois posso passar a receita, mas com fruta e com iogurte ficam ótimos, ficam um sorvete, se assim se possa dizer. Sim. E é uma boa alternativa aos gelados, a nível nutricional. Pronto. Aqui alguma solução, não é? Portanto, os snacks são aqui a solução para... Podem ser uma boa alternativa nós levarmos de casa, ao invés de irmos sem nada programado e depois ficarmos um bocadinho à mercê daquilo que existe, que muitas vezes, infelizmente, ainda não é assim tão saudável aquilo que nós temos disponível. Mas lá está, também depois não se pode despejar a embalagem dos frutos secos. Ora, porçãozinha. Portanto, levarmos o Tupperware com a porção dos frutos secos. Está a ver, não é? Exatamente. Eu não sei, isto são coisas que eles puseram aqui nos cartões para perguntar, porque algum aqui precisa, não é? Sim, mas ou levarmos a porção de casa, ou então, se estivermos no trabalho, tirarmos a porção, guardarmos o saco e fica resolvido ali o assunto. Sim, e acompanharmos com outro alimento, para também conseguirmos equilibrar ali um bocadinho mais a refeição, em vez de serem apenas os frutos secos, for uma refeição em que tenhamos um pouco mais de apetite. Ser ali um snack maior, não é? Não ser só uma coisa de... Fazermos com uma peça de fruta, picar, por exemplo, ou com iogurte, que vai ter, em termos de volume calórico, um pouco mais abaixo do que uma grande quantidade de frutos secos, com um punhado facilmente passa de 100 para 200 calorias. Ficamos mais saciados. Os frutos secos são muito maganos nessas coisas, não é? Muito malandros. Só aqui... A gente põe só um bocadinho. E aquilo é saudável, faz bem à cabeça, ficamos mais inteligentes e tudo, logo de comer os frutos secos. Mas depois aquilo passa-se de um bocadinho, mais um bocadinho, já se rebentou. Ali. Já quase mais valia ter perdido a cabeça na pastelaria. Bem, nunca valia porque é diferente. Mas... Sim. Mas sim, muitas vezes nós pensamos... Mas em termos calóricos, às vezes faz logo isso. Como a Ruth disse há pouco, se nós comermos muita quantidade de alimentos saudáveis, também vamos ter um maior aporte calórico e para quem tem um objetivo de gestão de peso também as contas vão logo bater todas mal. Isto 1 mais 1 é sempre 2. Exato. E as pessoas têm o problema ao contrário, não é? Que quem tem muita dificuldade em engordar e que é muito magro, normalmente nas férias, como há menos stress e tudo, consegue engordar um bocadinho, não é? Sim. E esses sim voltam todos felizes e depois voltam à rotina e ao trabalho e àquela correria e voltam a emagrecer. Pode acontecer. Não é? E aí é mesmo nós conseguirmos ajustar as necessidades da pessoa àquilo que ela come efetivamente e pode ser também importante, lá está, termos mais refeições por dia para que a pessoa consiga ir-se alimentando e dando ali algum fazendo aporte. Ali as contas pesarem, não é? Exatamente, sim. E então, que snacks é que podemos, é o que devemos comer? O que é que serão aqui snacks saudáveis? Nós temos algumas fotos, não sei se quer mostrar já, se vamos falando. Podemos ir mostrando, na verdade. Podemos ir mostrando e vamos falando e vamos aqui mostrando. É uma conversa, é isso mesmo.
Então, o que é isto? Este Uma talvez, coisa verde. Sim, este pode ser se calhar um snack um bocadinho mais difícil de nós levarmos efetivamente Sim. para o trabalho, embora se for consumido no meio da manhã é ok, mas basicamente é um batido em que nós temos ali aquele tom mais verde por ter ali alguns espinafres Nunca no próprio experimentei. batido. Nunca experimentei uma coisa com espinafres lá dentro. Assim. Não se sente o sabor. Porquê? Porque a base do batido, este no caso tem bebida vegetal, que também pode ser alterado por um leite ou uma bebida mais proteica, na verdade, ou pelo um iogurte. E tem banana, portanto, que vai dar aqui o sabor doce ao batido. Batido de banana eu gosto. Aqui Leite e banana só já chega para mim. Aqui os espinafres vão dar aqui um pouquinho mais de fibra. Acrescentamos umas gotas de limão para conseguirmos também potenciar aqui a absorção de alguns minerais, nomeadamente de ferro, aqui por parte dos espinafres. E também acrescentamos são umas esses sementes. truques que fazem, que faz toda a diferença, não é? E a nível de sabor fica ótimo, na verdade fica mais fresco. E aquelas sementes, que são sementes de cânhamo, também vão dar aqui um pouquinho mais de fibra e de gordura insaturada. São quais? São os que estão na colher ou São as estão da em cima? colherinha. As do lado são sementes de chia, que também Chia, podemos pois. colocar qualquer semente. Acaba por ter aqui um bom aporte a nível de fibra e de gordura saudável e vai dar aqui também um batido mais nutritivo e mais saciante, na verdade. Quais é que seriam as quantidades para fazer um batido destes? Depende de pessoa para pessoa, na Sim. verdade. Cada pessoa vai necessitar das suas quantidades, mas, por exemplo, neste batido deveremos ter cerca de 200 ml de leite ou de bebida vegetal, uma banana. Penso também levou aqui 2 colherinhas de aveia, que acaba por equilibrar um bocadinho mais a nível de Isto é um cereais. pequeno almoço inteiro. Sim, também pode ser um pequeno almoço ou eventualmente um snack da tarde. Porque acaba por Pois, ter eu aqui ia dizer que isto a meio da manhã já a pessoa... Até eu já não tinha fome para almoçar, credo. E teve também então aqui as sementes e os espinafres. Se nós Portanto, nesta coisa tão pequenina já se... Sim, vai ficar efetivamente bastante saciada por ter esta quantidade de fibras e vitaminas e minerais e de proteína Isto neste é coisa para neste ter quantas batido. calorias? 230. Sim. Vai depender realmente das E aqui, este há bocado foi para os sportinguistas, agora é para os benfiquistas, está bem? Esta aqui é uma smoothie bowl que, naquela linha que falámos há pouco do gelado, simplesmente aqui os ingredientes já estavam um bocadinho mais derretidos, portanto ficou aqui com um aspecto um bocadinho mais cremoso, mas é feito única e exclusivamente com iogurte e com fruta. Basta termos uma fruta congelada, até é ótimo para frutas que já estejam muito maduras, banana, frutos vermelhos, manga, papaya. Higienizamos bem a fruta, no caso da banana tiramos a casca e cortamos às rodelas, colocamos no congelador e temos sempre então a fruta disponível para esta receita. Põe a fruta congelada ali e come com a fruta congelada? Sim, pode ser para fazer aquela textura mais de gelado, a fruta deve estar mesmo congelada. Mas depois vai triturar Sim, na liquidificadora, Okay. ou eventualmente com varinha mágica, sendo que pode ser necessário deixar ali a fruta descongelar um bocadinho, caso seja a varinha mágica, pela potência do equipamento. Neste caso, deixámos derreter um bocadinho mais e ficou aqui com um aspecto super cremoso, na verdade. Decorámos com sementes, fazer isso. Fica ótimo. Decorámos com sementes, com lascas de coco e com fruta e acaba por ser um lanche super nutritivo também. Podemos também pôr um pouco de aveia, de algum cereal para aumentar aqui um bocadinho mais a fibra. E a nível calórico é muito semelhante ao outro que nós vimos anteriormente, só que o outro é em forma de batido. Este, a nível de saciedade, pode ser mais interessante porque temos ali o movimento da colher, do reflexo. Sim. O outro dá aquela ideia que só bebemos e já está, não é? Aqui já podemos falar, pode ser um snack salgado ou eventualmente uma refeição principal. Esta é uma quiche de tomate em base de grão e é muito fácil de fazer, na verdade, sim. Basta juntarmos legumes com ovo, levar ali um bocadinho ao lume e depois colocamos então numa tarteira com fundo movível e folha vegetal. E o que é que põe? O que é a massa? Neste caso foi grão moído com farinha de aveia. Contudo, conseguimos fazer sem qualquer massa. Na verdade, aqui o truque... Eu vou desvendar o truque. Aqui o truque escrevam! São os ovos, que nós devemos envolver, os vegetais devem estar ali cozinhados. Os ovos batemos à parte com um bocadinho de amido de milho, que é a farinha maisena. Se for necessário, passamos um bocadinho a varinha mágica para tirar os grumos. Quando tiramos os vegetais do tacho, estarem ali a cozer ligeiramente, colocamos então esta mistura ao extra parado do ovo e vertemos a mistura para uma tarteira forrada com o papel vegetal, vai ao forno e o forno faz o resto. E faz aqui esta fatia. Não precisa de massa, não precisa de massa folhada, não precisa de qualquer tipo de massa. Eu calculei que não fosse propor por massa folhada. Foi só por isso que eu perguntei, que eu não tenho nada contra a massa folhada. Somos até bastante amigas, mas
Pronto. Alternativas. Calculei que não fosse assim tão sua amiga da Rita. Pronto. Este também pode ser um snack, são as panquecas. Que eu adoro. Super fáceis. Aqui nós temos umas panquecas de aveia que simplesmente levaram aveia, ovo, eventualmente talvez banana para dar aqui um bocadinho mais de sabor, Ainda mas não consegui podemos... fazer essas panquecas na minha vida. Tenho que experimentar estas então. Ainda não consegui que ficassem como deve ser. Ficam sempre queimadas e não ficam boas. Ali a textura tem que ficar cremosa, QB, e depois podemos decorar. Neste caso tem manteiga de amendoim, tem fruta e acaba por ser um snack super rico a nível de fibras e a nível proteico também é aqui bastante interessante, dá de termos ali o ovo como fonte de ligação. Pois o ovo está os ali. ingredientes. Sim. Portanto, isto também daria para um pequeno almoço. Um pequeno almoço, para um lanche, sim. Oh, o meu amigo Aqui, wrap. os wraps, que também podem ser uma alternativa de refeição rápida, efetivamente. Podemos ter sempre estas bases de wrap ou sermos nós a preparar o próprio wrap. Também é muito simples, com ovo ou com claras de ovo, que existem até as pasteurizadas, e com farinha de aveia. E depois podemos rechear, neste caso, ele está recheado com frango, com vegetais, tomate, folhas verdes, temos também ali o ovo, que também é fonte proteica, e pode ser aqui uma ótima opção como snack prático, podemos para lá para o trabalho, ou quando não temos nada preparado em casa, rapidamente também temos esta E isto é uma coisa que não me custa comer e que eu gosto, sabe-me bem. E é ótima opção. Wrap com qualquer coisa lá dentro. Sugiro, sempre que possível, acompanharmos com as folhas verdes, ou eventualmente rechearmos ali com os vegetais. Eu ponho muito lá dentro e ele depois já não fica assim tão fechadinho, porque já enfiei as folhas verdes todas lá dentro. Porque elas estão... Mas pronto, é uma questão. Mas sim, ao lado fica mais bonito e mais fofinho. Sim, mas é uma boa alternativa. Sim, gosto muito. Aqui temos o crepe, que para quem não tem paciência de andar a virar panqueca, podemos usar uma frigideira um bocadinho maior. Colocamos o preparado das panquecas, um bocadinho mais líquido, pode ser necessário colocarmos ou um bocadinho mais de bebida vegetal ou de leite ou um bocadinho de iogurte, por exemplo. Portanto, usar a mesma massa, porque a massa dos crepes e das panquecas dos verdadeiros é um bocadinho diferente. Sim, aqui basta só colocarmos um bocadinho mais de fluidez na mistura para o crepe ficar mais maleável, senão vai ficar mais maçudo e mais fofinho como a panqueca. Sim. Colocamos numa crepeira bem aquecida, se necessário untar um bocadinho o fundo para não agarrar. E neste caso este está recheado com iogurte, que acaba por também ser aqui uma fonte proteica ótima como recheio, para darmos aqui um bocadinho mais de sabor. E também temos aqui uns cereais, neste caso foi uma granola sem açúcar, para darmos um crunch aqui a este lanche. Crunch também descobri não há muito tempo que o crunch, o crocante também vicia, não é? Não é só o doce. Sim, é verdade. E esta aqui uma colega sua, as coisas que eu descubro. Sim, tudo que aumenta a Estou viciada em tudo. Oh, meu Deus. Aqui tem muito bom aspecto. Aqui temos a versão quiche, mas em mini, que são os muffins, em que são os egg muffins, feitos única e exclusivamente com ovo e com os vegetais. E que na verdade levou foram... aqui o quê? Tomate? Não, ou é pimento? Sim, levou imensos legumes. Temos courgette, temos pimento, temos pedacinhos de tomate, alho francês, cebola, portanto todos os legumes foram salteados. E ia-lhe perguntar isso, porque há bocado referiu cozidos, mas aqui não parecem cozidos. Sim, foram salteados para ficar um bocadinho mais crocantes, assim se possa dizer. Após, levou imensas especiarias, alho em pó, pimenta, portanto aquilo que, ervas aromáticas, o que nós gostarmos vai sempre potenciar muito o sabor destes pratos e não necessitamos de adicionar tanto sal, que é algo... Que é uma, sim, é sempre, o sal claramente faz mal a toda a gente, não é? E há muitos alimentos com sal. Colocámos a tal mistura de ovo com um bocadinho de amido de milho, que acaba por ser aqui uma boa alternativa, e em vez de termos colocado uma forma grande, colocámos em formas pequeninas e fizemos estes muffins salgados que podem ser uma ótima opção para a refeição principal, em que iremos comer mais do que um, efetivamente. Pronto, vá. Agora fui bondosa. A Rita deixa comer mais do que um, fiquem animados, batam palmas, podem comer 2, vá, 1,5. Não, mas temos margem e pode também ser uma boa alternativa como snack intermédio. Portanto, ficámos aqui com algumas sugestões de snacks que também, em alguns casos, podem ser aqui as refeições principais. Uma das maiores dificuldades do regresso à rotina é o tempo para cozinhar as coisas saudáveis. Todas estas coisas que vimos aqui são mais ou menos fáceis de... Práticas, sim. Se nós tivermos um forno, maravilha. O forno cozinha por nós. Eu sou muito adepta de comidas de forno, porque preparamos, colocamos no forno, vamos à nossa vida
e o forno cozinha por nós. Outras opções práticas lá está, são os vegetais salteados, por exemplo, com os ovos escalfados. Ótima opção também e é super prática. Também podemos ter Como é que sempre... faz? Salteia os legumes e Sim, depois salteamos enfia os para lá para legumes, depois cima os ovos. colocamos os ovos, tapamos e deixamos escalfar. Quem queira ter um bocadinho mais da gema de ovo mais fluida, deixa escalfar durante menos tempo. Quem quer mais cozidinho, Nunca deixa experimentei escalfar. fazer isto assim, sem água, sem nada, aquilo lá em cima fica Por só cima com o dos legumes vapor. fica ótimo. E se temperar depois, lá está, com as ervas aromáticas, etc., dá um gosto ótimo e é uma opção super, super prática. Eu sou super fã de ovos. Perfeito. Quando eu não tenho nada que fazer e não há mais ninguém, não há homens, Tanto, sim. aí é só uma comida só para mim, ovos. E é saudável, portanto Sim, acaba por sim, ser eu aqui uma gosto. boa alternativa e Normalmente prática. mexo-os sem nenhuma gordura, não é? Mexo-os ali, pronto. Outra opção com ovos sim. podem ser as crepiocas. Por exemplo, pomos um bocadinho de farinha, fazemos a crepioca, recheamos com o que mais Farinha gostamos. aqui, farinha de tapioca, não é? Sim, recheamos e fica também aqui uma ótima opção de refeição principal. Para não ser sempre os ovos mexidos, ou eventualmente as omeletes. Sim. Eu não me canso, mas pronto, há quem se canse. Sim. Tem aqui as suas receitas, são no fundo a que a gente já teve a ver, dos 3 S's. O que é que são estes 3 S's? Portanto, simples, saborosas e saudáveis. Portanto, é aqui o lema, porque de facto termos uma alimentação saudável não tem que ser aborrecida, não tem que ser muito complicada, nem tem que ser monótona. E é isso que eu também tento passar com as receitas e com as dicas que vou dando, por forma a que as pessoas gostem efetivamente de ter um estilo de vida mais saudável e que não seja algo maçador e que só se faça então numa época específica do ano, que geralmente é pré-férias ou pós-festas. E é esse o lema e aquilo que eu tento passar através da informação que vou dando. Consigam fazer esta alimentação de uma forma constante, não é? Constante, Claro sim. que há de haver sempre um dia ou outro, há parte. festas, há Exatamente. aniversários, há... Pronto. E ainda bem que sim, é bom Ainda bem que sinal. sim. Por isso é que eu gosto, eu volto de férias e depois estou logo quase a fazer anos. Esse é o meu é uma problema boa. de setembro. É que até fazer anos não vale a pena chatear-me com isto. Sim. Depois estou uma semana a festejar o meu aniversário. E depois, quando já estamos em outubro e isso ainda não começou. Passa no É instante. assim. Outra questão que muitas pessoas colocam, e temos muitas mulheres a ver-nos, é aqui a questão da família. Aquilo que eu estava a dizer. Eu, para mim, até faço os ovos, mas claramente não posso estar sempre a fazer ovos para a família. Mas como é que se resolve isto? Quem quer fazer agora aqui alguma coisa diferente tem que fazer uma coisa diferente para si, outra para a família. Como é que se pode dar aqui a volta? O que é que aconselha? Se não existirem patologias, ou seja, alguma característica de alguém na família que impeça de comer determinado alimento, alergias, alterações a nível de saúde, o que é saudável para um vai ser saudável para outro, na verdade. É a base, como nós falámos no início, acaba Mesmo por para ser... quem tem crianças, para quem tem pessoas sim, mais sim. velhas, não é? A base acaba por ser o saudável para uns, saudável para outros. Não precisamos ter 2 tachos na mesa para servir a família. O que é importante é nós conseguirmos perceber o que é que todos gostam, efetivamente, e cozinhar de forma alternativa muitas vezes e não ser necessário, no caso da mãe, às vezes fazer o bife grelhado ou o peixe cozido para ela e para o resto da família fazer outro tipo de pratos. Não, porque não se calhar fazer uma lasanha mas adaptada e na qual em vez de colocarmos o bechamel podemos colocar um molho branco diferente, até pode ser feito em casa e fica muito mais saudável e toda a família vai gostar, na verdade. Tem uma receita de molho branco lá nas suas Podemos redes ir pesquisar, sociais. sim. Sim, pronto. E, portanto, é uma questão de adaptar a forma de cozinhar e perceber o que é que a família gosta e, de facto, o que for saudável para mim vai ser saudável para a minha família, se não houverem ali Portanto, aqui alterações na de realidade base. o ideal seria toda a família já optar por estas refeições mais saudáveis, não é? Sim, Na realidade todos também fizeram excessos das férias. Normalmente as mulheres pensam mais nisso, Sim, mas todos geralmente ninguém escapa. mesmo os miúdos, mesmo as crianças, não é? Sim, 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 sim. E é muito importante nós cada vez mais promovermos a alimentação saudável junto dos jovens, uma vez que cada vez mais vimos na nossa sociedade patologias muito assentes que derivam muito do estilo de vida saudável ou não. E por isso aqui a alimentação é extremamente importante nós irmos adaptando. E já que falamos das crianças, agora começa também a escola, está quase a começar, começa para a semana, não é? A escola dos miúdos recomeça. E o que é que são lanches saudáveis? Porque há muito, normalmente na escola já há este cuidado, não é? Os miúdos que almoçam na escola, já os refeitórios agora já têm normas e tudo, não é? Portanto, à partida já será tudo, sim, saudável, para aqueles que ainda comem nos refeitórios da escola. Mas o que é que são os lanches que se podem enviar
Porque se calhar alguns daqueles que nós falámos, aqueles snacks, não é muito umas coisas que os miúdos comam, não é? Muitas vezes nós pensamos isso e muitas vezes nas consultas aquilo que os pais me dizem é: Rita, eu não fazia ideia que o meu filho gostava disto e agora ele não Sério? pode ter isto na despensa. Uma coisa simples, as bolachinhas de milho, aquelas bolachinhas amarelas que Sim. sabem a pipocas ou que muita gente diz que sabe a esferovite. Sim. Os miúdos adoram, geralmente, e os pais nem sabiam disso e muitas vezes chegam à consulta e dizem: Rita, o meu filho não pode ver aquelas bolachas na despensa porque devora. Muitas vezes é isso que falta, que é darmos a experimentar e percebermos se eles gostam ou não. Portanto, as de milho seria uma boa opção? Sim, por exemplo, umas bolachas de milho com iogurte ou com um queijinho podiam ser uma boa opção para meio da manhã. Há até aquelas mini que eles acham imensa piada e pode ser uma boa alternativa. As de arroz e as de milho, não é? Sim, as de milho têm um sabor assim um bocadinho mais apelativo, as de arroz são um bocadinho mais neutras, mas se tivermos em casa e colocarmos um bocadinho de queijo de barrar, ou mesmo se os meninos levarem e forem as maiorzinhas e puserem um queijinho no meio da bolacha, adoram geralmente, e é uma opção super saudável, sim. Outras alternativas podem ser os frutos secos com fruta, por exemplo, que muitas vezes nós até nos esquecemos e os miúdos geralmente adoram. Gostam. E pode ser uma boa opção. Quando temos mais tempo, cozinhar em O família. meu filho agora reclama porque não tem os dentes. Então aí pode ser mais levar a fruta em boião, nesta fase, por exemplo. Ou eventualmente... Eu acho que é só uma coisa. Eu acho que se ele quiser os gelados também costuma trincar, ele vai. consegue. Ele vai. Tem que experimentar estes gelados. As maçãs têm que ser cortadas e tudo, só que depois aquilo fica amarelo. Colocar um bocadinho de limão para não oxidar. Ou então outras frutas pequeninas, as uvas, os frutos vermelhos, que eles possam levar e não seja necessário estar ali com muita preparação prévia. Depois, pô-los a cozinhar também, ao fim de semana. Pô-los a cozinhar? Então, porquê? Para eles fazermos, por exemplo, exemplo, umas panquecas ou uns muffins, em vez de serem os muffins salgados, os muffins doces, que a massa das panquecas é a mesma, simplesmente colocamos nas forminhas dos muffins, vai ao forno e temos snacks até ao meio da semana, na verdade. E a massa das panquecas faz muffins? Sim, basta colocarmos na forminha dos muffins. Mesmo que ver aqui as suas redes com atenção, as receitas. Sim, é prático e os meninos, geralmente, por estarem a fazer e envolvidos ali na experiência, vão querer provar. Sim. E acabam por ser algo saudável e que eles podem levar para a escola e é um snack super prático também. Sim, aliás, porque as comidas que se às vezes manda para a escola são aqueles quequezinhos e não sei o que, ele está tudo cheio de gorduras e tudo. No fundo é quase a mesma coisa, mas muito diferente. Mas nada muito mais rico a nível nutricional, sim. Rita, quem a quiser encontrar onde? Podem encontrar no meu Instagram, ritapereira.nut, portanto, no que eu puder ajudar. Não é de Nutella, meus amores, é de Nutri. Porquê que eu estou a chamar amores a toda a gente? Meu Deus. Embora Nutella, temos aqui uma fã, portanto... Temos uma fã. Olha, então, ver uma nutricionista que é fã de Nutella. Tudo dentro do equilíbrio, sim. Mas podem me encontrar no Instagram, dúvidas que tenham também estou disponível. Consultas, se alguém precisar de uma consulta de algo mais. Sim, basta também contactarem-me através do Instagram e podemos agendar consulta. Presencial ou online? Como é que faz? Ambas as valências, sim. O online acaba por ser uma ótima estratégia para conseguirmos acompanhar pessoas de longe, de outros locais que não Portugal, que tem algumas pessoas também nessa... Fora, não é? Sim. E conseguir também dar aqui um apoio para além da consulta, que acaba por ser importante. Mas e se quiserem uma consulta presencial, encontram-na onde? Na Amadora. Sim. Na Amadora? Sim. Pronto. Portanto, presencial será aqui mais para a zona de Lisboa, uma zona de Sintra. Sim. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite. E obrigado por todas estas dicas que agora vamos esperar todos para pôr em prática, não seja como eu à espera de fazer aniversário. Tudo bom para si, está bem? Muito obrigada, igualmente. E que venham mais dicas e mais receitas por aí, está bem? Virão, certamente. Muito obrigada, Obrigada. Rita. E nós vamos nos despedir, não é? Ficaram aqui algumas dicas importantes para este retomar da rotina. Se calhar para alguns ainda estão no meio das férias e estão a pensar: não quero nem ouvir falar disso, quase desliguei no meio. Mas pronto, não faz mal, guardam para verem mais à frente quando regressarem das férias. Mas para aqueles que já estão e os meninos já estão aí quase a começar a escola, então vale a pena pôr em prática estas dicas. Quanto a nós, já sabe, de segunda à sexta-feira, aqui às 15 horas em ponto, para levar até si muita conversa, muitas histórias de vida, motivação, e espero que hoje tenha ido aqui um bocadinho de uma inspiração e uma motivação para voltar à rotina aqui de uma maneira saudável, porque queremos que você viva aí muitos anos cheio de saúde desse lado. Pode ser? Um grande beijinho, portem-se bem e até ao próximo programa aqui na Curiacos TV às 15 horas. Tchau, tchau.